Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais esse dia na nossa vida. Que Deus nesse dia possa te abençoar, te livrar, te guardar por onde você andar, por onde você for. Que a mão de Deus esteja sobre a tua cabeça, sobre a tua família. Quando você sair para ir para o trabalho, quando você voltar para casa, não importa onde você for, que Deus te abençoe e guarde e te proteja por onde você andar, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você aqui e peço que você fique no vídeo, escuta a palavra. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Para todo dia você receber uma palavra de Deus, a gente orar junto aqui e certamente Deus vai estar abençoando a tua vida, vai estar abençoando a tua família, porque tudo que a gente faz unido em Jesus Cristo, Jesus abençoa, sabe? Para que o nome dele seja glorificado. Então vamos ler aqui no livro de Jeremias, no capítulo 1. Eu vou ler aqui do versículo 4 até o versículo 9. Jeremias capítulo 1, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 9. Que diz assim, ó. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te deis por profeta, glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor naquela época para Jeremias, né? Jeremias estava ali um rapaz novo. Jeremias, na verdade, nem queria ser profeta, né? Estava fugindo daquilo que Deus tinha para dar para ele, como hoje em dia ainda a gente às vezes foge da presença de Deus para não querer fazer a vontade de Deus. Mas Deus sempre convence a gente que vale a pena a gente servir a Ele, que vale a pena a gente fazer a vontade dEle, tá entendendo? Porque Jeremias, ele ainda não estava entendendo, mas Deus estava falando para Jeremias que antes que ele gerasse no ventre da mãe dele, e antes que ele saísse da madre dela, ele já tinha santificado Jeremias para ser profeta, tá, para dar para Jeremias como profeta para as nações naquela época. Porque naquela época era as pessoas, os reis, né, no tempo de rei, no tempo daqueles magnatas que tinha na época, eles não gostavam que vinha um profeta e repreender ele, não, corrigir ele na frente de todo mundo. Você já pensou um político lá no gabinete dele chegar um camarada chamar ele de ladrão, dizer que ele é ladrão, dizer que ele é isso, xingar os outros, dizer que ele está fazendo coisa errada, ele vai se manifestar contra a pessoa, vai mandar prender e nunca mais tira a pessoa da cadeia, né? Porque mexeu com eles, tem cadeia para quem mexe. Agora para eles nunca não tem cadeia não, né? Mas para os outros, todo mundo vai preso, todo mundo paga a sua pena, mas eles não pagam não, porque eles inventam as leis e ele mesmo distorce elas, tá entendendo? Mas a gente tem a lei de Deus, que é a única lei verdadeira, pura, que faz justiça a favor daqueles que é oprimido, que é castigado, é a lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, mas a lei dos homens não. Então a gente não pode confiar nessa justiça do mundo, porque é uma justiça que não existe, que toda cheia de falha, toda cheia de injustiça, né? Mas a justiça de Deus não, ela é reta. Deus não tem um culpado por inocente e nem um inocente por culpado, tá entendendo? Então, Deus estava aqui santificando Jeremias para Jeremias naquela época corrigir o povo de Israel, corrigir os fariseus, corrigir os doutores da lei naquela época, corrigir rei, tá entendendo? Mas era um rapaz novo e as pessoas às vezes não queriam aceitar Jeremias. Em certo lugar que ele chegava, ele não queria aceitar aquilo que Jeremias falava, mas era Deus falando na boca de Jeremias. Então, muito como hoje ainda, você vê que muitas pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, às vezes, pela boca da gente, pelo ministério da gente, diz que não é de Deus, diz que não tem nada a ver com Deus, mas às vezes eles estão ignorando as coisas de Deus e depois vai ser ignorado também por Deus, porque Deus, ele fala e usa quem ele quer, do jeito que ele quer, para fazer a vontade dele. E quem dá lugar, Deus usa. Não importa a nação, não importa a raça, a cor, a posição social. Se Deus quiser usar você, Deus vai te usar e ninguém pode pedir de Deus te usar para falar a palavra dele. Aí diz assim, ó, glória a Deus. Então disse eu, ai Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás.
Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus, está entendendo? Então você vê aqui que Deus, né, poderoso, pode tudo, faz tudo. Quando ele dá uma responsabilidade para o homem, ele se responsabiliza pela vida do homem. Não precisa o homem ficar com medo de fazer, ficar, ai Senhor, botando um obstáculo, eu sou fraco, eu sou isso, aquilo, que para Deus não existe isso. O que você não pode fazer, quem faz é Deus. A gente só somos somente o instrumento de Deus nessa terra para falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Deus quer usar a minha boca, a tua boca, para falar do Evangelho, dizer que que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar. E através do teu ministério que você está fazendo, ele vai abençoando você, vai abençoando sua casa, vai abençoando sua família, porque você não trabalha para o homem que é injusto, não. Você trabalha para um Deus que é justo e faz justiça por você e por toda a sua casa. Você trabalhando para Deus, toda a tua família está guardada e protegida debaixo da mão de Deus, porque Deus guarda todos, por causa de uma da família que está intercedendo diante dele, ele guarda todo o resto. E vai trabalhando no coração daqueles que precisam de salvação, de libertação, de cura, de emprego, de resolver os problemas do dia a dia dessa vida. Deus vai dando um livramento, vai guardando, está entendendo? Porque Deus é fiel. O homem pode permanecer, pode ser infiel, mas Deus permanece fiel porque ele não pode mentir, ele não pode enganar, ele permanece fiel, porque ele é Deus. Aí no 9 diz assim, ó. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Entendeu? Então, para finalizar, né, ali aquela conversa ali que Deus estava tendo com Jeremias, para confirmar que Deus tinha santificado ele como profeta, que Deus ia estar com ele por onde ele fosse profetizar, por onde ele andar, que não ia faltar nada que ele precisasse, está entendendo? Deus disse, agora eu estou colocando a palavra na tua boca, minhas palavras eu estou colocando na tua boca. Porque o homem ele faz a vontade de Deus, irmão, e Deus bota a palavra na boca dele para ele falar o que Deus quer que ele fale. A gente não fala uma coisa, por isso que a gente, para fazer um vídeo, a gente primeiro lê a Bíblia, medita naquela palavra, e o Espírito Santo de Deus confirma, fala isso aqui, meu filho. Fala essa palavra aqui que eu quero falar essa palavra, porque muitas das vezes Deus até fala com você, mas às vezes tem outras pessoas que estão precisando mais de ouvir uma palavra dessa do que você, porque às vezes Deus deu um cargo para a pessoa, deu uma posição, disse que a pessoa ia fazer aquilo e a pessoa está com medo de fazer, porque ela ainda não acredita que Deus é na vida dela, que Deus está com ela e vai proteger ela por onde quer que ela for, por onde quer que ela vá, Deus vai guardar, vai livrar, porque Ele é o nosso general de guerra, é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos que governa todo esse universo, toda essa terra, esse planeta Terra, tá entendendo? Ele que criou todas as coisas, ele que criou o homem, tá entendendo? Do pó da terra, e ele conhece o homem. Por isso que ele falou para Jeremias que antes de você se formar dentro da tua mãe, eu já te conhecia, tá entendendo? Antes de os ossos de Jeremias, os pendões do corpo dele começar a se formar dentro do ventre da mãe dele, eu já conhecia Jeremias, já sabia como é que ele ia ser, já sabia como era que ele ia agir na presença dele. Porque Deus, quando tira a gente, Deus tirou você do mundo, Deus já sabia como você ia ser, como você ia se comportar na presença dele. Por isso que Deus guarda a gente, livra a gente, que ele sabe como a gente ia na presença dele, sabe que se a gente ia falhar, se a gente ia mentir, se a gente ia falar alguma coisa errada, Deus sabe. Às vezes você fala errado para as pessoas, mas para Deus você está falando certo. Porque quem dá o entendimento é o Espírito Santo de Deus, não é o homem, não é o pessoal desse mundo aí, não é os estudiosos, não é nada que te dá sabedoria e conhecimento para falar da grandeza de Deus. É Deus, o Espírito Santo é quem te dá essa sabedoria. Porque tem muitas pessoas que têm muitos estudos, faculdade, tem tudo, mas não sabe pregar a palavra de Deus, não sabe, está querendo entender o que está escrito aqui nessa Bíblia. Para ele é um livro comum, é um livro normal, mas não é. Isso aqui é a palavra de Deus, é a justiça de Deus aqui na terra para a gente praticar ela todos os dias e botar em prática, tá entendendo? Porque Deus, ele cumpre a palavra dele. Aí diz assim no 10, para a gente terminar. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre
os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para planteares, está entendendo? Então Deus está falando para Jeremias que ele estava colocando ele naquela época, naquele lugar ali, e hoje Deus está te colocando aí com autoridade, com sabedoria, com temor dele, está entendendo? Para tu fazer a vontade dele aí. Deus abriu a porta para você nessa empresa, abriu a porta para você fazer o seu comércio, fazer tudo, para as pessoas que for até você aí, você pregar a palavra de Deus para ele também, falar de Jesus para ele. Não é você ficar só ocupado nas suas coisas materiais do dia a dia, mas quando Deus disser, que essa alma é minha, fala para ela que eu quero salvar ela, que eu quero libertar ela, você tem que abrir a boca e falar, porque Deus é contigo, porque você não pode se envergonhar nunca daquilo que Deus manda você fazer, amém? Então que Deus te abençoe nessa manhã, Deus abençoe tua casa, abençoe tua família, e eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração junto com você para Deus confirmar a bênção e a vitória na tua vida nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse irmão, toma a vida dessa irmã, meu Pai, desse homem, dessa mulher. Abençoa ele, Pai, a saída dele de casa para o trabalho, a volta para casa mais tarde. Abençoa esse que vai trabalhar no trânsito, Pai, com o seu táxi, com a sua moto. Abençoa esse, meu Deus, que vai trabalhar, Senhor, na sua empresa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, no seu comércio. Abençoe e livre ele, Pai, de assaltante. Livre ele de tudo quanto for de ruim, meu Pai, de atropelamento, de acidente. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abra as portas da oportunidade para esses que estão desempregados. Abra as portas, meu Deus, da oportunidade para esses que querem fazer uma empresa, para montar uma empresa, um comércio. Para esses que querem fazer uma faculdade, um curso, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, Pai. Guarda, livre e protege, eu te peço nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a vitória para que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém?